Olá pessoal, cumprimento a todos os professores, educadores, oficiais da educação cristã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco e compartilhe esta aula com mais uma pessoa, com mais uma família e um ministério. Hoje estaremos dissertando, refletindo sobre o tema A Inerrância da Bíblia, lição de número 3. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Mateus capítulo 5, verso 17 e 21. Também aos Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. Texto áureo da nossa lição. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, verso 18. Nossa verdade praticável, verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A palavra-chave desta lição é inerrância. Pesquise, estude sobre esta palavra e também a palavra infalibilidade. Estaremos estudando. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos. E sem ela é possível tomar outro rumo. A infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Nesta lição veremos alguns pontos importantes. A inerrância da Palavra de Deus, preservação da Palavra de Deus, verdade da Palavra de Deus. Tópico 1. O que é inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. O autor da Bíblia é Deus. E como Deus é um ser perfeito e ele é o seu autor, a Bíblia tem essa autoridade. A inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. O conceito de inerrância bíblica. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, diz o seguinte, abre aspas, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrância, infalível, ela é inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Nós encontramos isso nos Salmos, no Salmo de número 19, verso 7, e João, capítulo 10, no verso 35. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Algumas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Primeiro, no livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. 2. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, verso 30. Ponto 3. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, verso 31. 4. Cristo atestou
a inerrância ao afirmar que nenhum iota, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, verso 18. 5. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, verso 35. E que a palavra é a verdade, como João 17, verso 17. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que sua palavra hão de se cumprir cabalmente. Isaías 55, verso 11, diz o seguinte: assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Preferimos o uso de ambos. Cremos e ensinamos que a Bíblia é tanto infalível como inerrante. Exemplo: infalível, incapaz de falhar; inerrante, livre de erros. Síntese do tópico 1. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro, e por isso a nossa autoridade final de fé e prática. Tópico de número 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Em Filemão, capítulo 1, no verso 9, diz o seguinte: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Também Romanos, capítulo 1, verso 9, está registrado: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a relação divina corruptível ou incorruptível, como está em João capítulo 14, no verso 17, e João 16, versículo 13 e 14. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Não apócrifos, mas apógrafos. Atualmente existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim e outras línguas também. Os escribas judeus transcreveram os originais no Antigo Testamento com precisão milimétrica. Cremos que o ato de inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna é aos originais. Não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Como ele diz em Mateus capítulo 24, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Os apócrifos e os pseudoepígrafos. Apócrifos quer dizer escondido, oculto. Nossa declaração de fé assegura que esses manuscritos apresentam meros anacronismos, erros de cronologia, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. São 7 aqui alistados como principais, sendo eles apócrifos, escondido, oculto, obscuros. Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão, tá? Não o que nós temos hoje na nossa Bíblia protestante, e também Eclesiástico, não Eclesiastes, que temos na Bíblia protestante, reconhecida como canônica, ok? Pseudoepígrafos quer dizer falsos escritos. Foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria aos profetas e aos apóstolos. Exemplos de pseudoepígrafos: Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, Epístola perdida aos Coríntios, atribuindo a Paulo, a infância de Jesus segundo Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Filipe, etc. Encontramos outros. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, como está em Lucas 24, verso 44, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante, aquela regra usada para selecionar os livros que conceitualmente, dentro de um parâmetro muito preciso, muito severo, reconheceram como sendo inspirados, livros com autoridade de Deus para serem denominados livros inspirados por Deus. Desta forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Síntese do tópico 2. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Tópico de número 3. A verdade das Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com os pensamentos ou o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, como está em João 14:6, Romanos 3:4, e a sua palavra também é a verdade, João 17:17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, como está em Hebreus 6:18. Paulo também ratifica que Deus não pode mentir, Tito 1, no verso 2. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto disse: tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado permanece sendo pecado.
Em Mateus capítulo 24, verso 35, está registrado: por isso os valores cristãos estão permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente, como está registrado em Mateus 24, verso 35. A verdade histórica e científica. A Escritura não se equivoca, quando ela descreve a criação. Pelo contrário, os eventos da história e os fenômenos da ciência também estão comprovando isso. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Síntese do tópico de número 3. Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Meus queridos, que Deus os abençoe. Nesse período onde Zygmunt Bauman define como uma sociedade líquida que se amolda dentro do relativismo, dentro desta conjuntura do cientificismo, desta mente pós-moderna, mesmo diante de todas estas demandas contra a palavra de Deus, tomemos como absoluta e plena, inerrante, infalível a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério. Permitindo Deus, estaremos aqui em outra oportunidade. Um grande abraço, fique com Deus.